Isso, é uma grande diferença. Agora, para cuidar da voz, muita gente tem assim 1.500 receitas caseiras, né? Desde o famoso mel com limão, ao gengibre, a balinha de hortelã. Qual a tua opinião como fonoaudiólogo sobre esses recursos? Então, na verdade, isso termina sendo crendices populares, né? A gente não tem estudo científico que comprove a eficácia dessas receitas caseiras que as pessoas utilizam. Porém, o que a gente observa? Que naqueles nossos pacientes que estão em reabilitação, que entram em crise de faringite, a água morna com uma pitadinha de sal antes de dormir, não durante o dia, ajuda bastante no dia seguinte. Ah, por que só antes de dormir, não durante o dia? Porque, na verdade, se você, o quente, ele é vasodilatador. E a prega vocal ela é altamente vascularizada. Então, se você dilata e você em seguida, por algum motivo, você falou alto, você gritou, você pode gerar uma hemorragia de prega vocal, uma vasculodigenesia. Então, a gente aconselha não fazer isso durante o dia, mas à noite antes de dormir. Ah, sim. Agora, só especificando mais, a questão das balinhas de hortelã, é legal ou não é legal? Não é legal, porque na verdade, a bala ela mascara um sintoma. Por exemplo, eu estou um pouco rouco, se eu fizer uso do gengibre, a minha voz melhora. Não é que ela melhora, gerou uma anestesia transitória, você não percebe, não sente o sintoma e você começa a falar mais, enfim. Você logo após, anestesia a corda vocal? Não, você não anestesia a corda vocal, você gera uma anestesia transitória dos pilares da faringe. E aí dá falsa impressão que a voz ela melhorou, mas na verdade ela não melhorou. Quando passa o efeito da balinha, vem o efeito rebote, aí a voz ela está detonada. Está detonada. Que eu imagino que acontece também com quem bebe muito, né? Que às vezes é o bêbado de karaokê que acha que soltou a voz no dia seguinte. E no caso de quem bebe, acontece o quê? Uma dificuldade na articulação das palavras. É aquela fala mais um pouco, sabe? Porque ele não tem controle fino sobre os órgãos fonoarticulatórios. E imagina também que com o álcool ele gasta além do que percebe, exatamente. Né? Acha que está podendo. Exatamente. E detona. Tem algum exercício, afinal, para acordar a voz? Porque assim, eu sei que é muito sério essa questão de exercícios de fonoaudiologia, né? Não são padronizados. Não são padronizados, não é para todo mundo, né? Mas existe o quê? Programas de aquecimento vocal. Por que aquecimento vocal? Porque a prega vocal ela é são dobras de músculo. Então a gente sempre aconselha, quando a gente está diante de um profissional da voz falada, cantada, ou as pessoas de um modo geral, existem 3 exercícios que são altamente fáceis. Um deles são os exercícios vibratórios, que nada mais é do que aquela brincadeirinha que a gente tira com criança, né? Que é produzir esse som. Isso. Se eu tenho dificuldade na língua, eu faço com o movimento de lábio. Existe um outro som que ajuda a encurtar a prega vocal, que a gente chama de som basal, que é produzir esse som meio fantasma. Estranho? É um pouco difícil, então por isso que algumas pessoas não conseguem. Então a gente pede para produzir o som mais grave que ela consegue. Já ajuda a baixar a laringe e encurtar. E o som fino, né, que ajuda a esticar a prega vocal, que nada mais é que produzir um som fino. Então, se ele faz a sequência 10 som basal, curtinho em baixa intensidade, 10 som fino, curtinho em baixa intensidade, e 10 vibratórios em baixa intensidade, ele já está com a prega vocal aquecida, preparada para a jornada de trabalho. Para enfrentar o dia, é isso? O dia. Todo mundo. Então, essa é uma série de exercícios. Assim como a esmalha tem alongamento para o corpo, tem alongamento para a voz. É uma ginástica vocal, na verdade, né? E aí, com isso, a gente acaba com aquela voz cavernosa de travesseiro, é isso? Sim, de quem acordou. Quer dizer, dá para atender um telefone logo de manhã? Dá para atender. Então, são técnicos, recursos que você utiliza, né? Por exemplo, alguém liga para você, você está dormindo. Então, um dos recursos que a gente utiliza é trabalhar com o som nasal. É fazer isso repetir 5 vezes. Dá uma acordada, logo em seguida você tem o telefone. Dá tempo, o telefone tocando. Pois ninguém vai perceber. Você estava na cama, então você come. É isso? É verdade. E aí tu vai fazer um alô? Um alô bem sonoro, né? Que ótimo. É verdade que a maçã seria boa para cordas vocais também? Então, a maçã ela tem uma propriedade interessante, que é a propriedade de limpeza do trato vocal. Então, porque ela é destringente, né? Não é à toa que existe detergente de maçã, sabonete de maçã, enfim. Então, quando você masca a maçã, na verdade você libera aquele suco, e aquele suco ajuda a limpar. Mas, por exemplo, se eu gravar a sua voz agora, te der uma maçã, você come a maçã e em seguida eu gravo novamente, a gente não vai ter mudança
na produção da voz, mas a gente vai ser facilitadora para você conseguir produzir uma voz melhor. Ah, sim, quer dizer, ninguém nega que é um alimento. É um alimento que ajuda. Então, isso. Mas seria essa função, então, na saliva, é isso? Isso, de limpar e deixar a saliva um pouco mais fininha. Comendo maçã, então, gente. E quando você já detonou a voz? Tá rouca? Tem cura ou não? Ou esperar passar? Então, o que é que a gente diz? Rouquidão que perdure por mais de 15 dias é sinal de que alguma coisa não está funcionando bem. Então, a primeira coisa que a gente sugere é procura um fonoaudiólogo para uma avaliação vocal, para que a gente possa fazer os devidos encaminhamentos. E agora, então, só para a gente retomar, na verdade, então, aquela série de exercícios lá, né, para acordar. Como é que é a mesma sequência? Primeiro você trabalha com o som basal, que é um som grave, ó. Que é todo mundo aí em casa, então. Se você não consegue, você trabalha com um som mais grave, que é 10 vezes cada um desse, né? Isso, 10 vezes. Depois o som fino, que é fácil. E em baixa intensidade, curtinho, 10 vezes. E em seguida os vibratórios. 10 vezes. Pronto, curtinho. gente, sem medo de ser ridículo em casa, né? Pois e a voz vai ficar ali. Ok, então, muito obrigada, então, João, pelas orientações.